O processo de metalização foi desenvolvido com a finalidade de revestir peças com micropartículas metálicas. O princípio básico do sistema de aspersão térmica foi desenvolvido a partir do envio de metal fundido em forma de spray. Em 1920, surgiram as primeiras deposições em forma de pó e arame. Na década de 50, algumas limitações do processo foram equacionadas e desde então temos assistido a um crescimento notável da metalização. O processo de metalização consiste em um material metálico ou cerâmico subdividido em partículas finas e depositado em estado fundido ou semifundido em uma superfície devidamente preparada. Um sistema básico de metalização é constituído de 3 itens importantes: fonte de energia, material para depósito e conjunto de projeção. Nos sistemas de metalização, são utilizadas várias fontes de energia para a fusão do pó ou do arame: gases oxicombustíveis, energia elétrica. Os materiais depositados podem ser pós metálicos, arames sólidos ou tubulares. O conjunto utilizado depende de cada aplicação e transfere a energia juntamente com a liga a ser depositada, efetuando a projeção na superfície a ser metalizada. O sistema de metalização utiliza 2 categorias distintas como fonte de calor: arco elétrico e gases oxicombustíveis. O sistema que utiliza energia elétrica é composto por plasma transferido, não transferido e sistema arc spray. Na utilização de fonte oxicombustível, podemos definir combustão por chama e HVOF, High Velocity Oxy-Fuel, ou processo de aspersão de alta velocidade. No sistema de aquecimento com arco plasma, o mesmo é utilizado em plasma de arco não transferido e plasma com arco transferido. Neste sistema, os materiais são utilizados em forma de pó. As partículas são fundidas pelas altas temperaturas do arco plasma e projetadas sobre a superfície com temperaturas reduzidas. Nos sistemas plasma, são utilizados gases e misturas especiais conforme a aplicação. No sistema arco elétrico, são aplicados materiais fundidos em forma de spray provenientes de 2 arames sólidos ou tubulares. O processo utiliza a corrente contínua que alimenta os arames, sendo os mesmos fundidos e atomizados através do ar comprimido e projetados até a superfície de impacto da peça. Quando utilizamos como fonte de calor uma mistura oxicombustível com oxigênio e acetileno, possuímos 3 sistemas: Frame Spray, Thermo Spray e HVOF, High Velocity Oxy-Fuel. No sistema Flame Spray, temos a alimentação contínua de um arame sólido, que é fundido ao passar pela chama, sendo projetado em direção à peça com o auxílio de um ar comprimido adicional. Na utilização do sistema Thermospray, são utilizados somente os gases oxicombustíveis. Os materiais a serem depositados são em forma de pó, que são aquecidos ao passarem pela chama e transferidos para a peça ou superfície a ser revestida.
Esses sistemas são cada vez mais utilizados em aplicações de manutenção e reparo. O sistema HVOF, High Velocity Oxy-Fuel, utiliza oxigênio e acetileno em alta pressão, gerando uma alta energia na câmara de combustão. A liga em pó é arrastada em altíssima velocidade até a peça. A seguir, podemos observar as principais características de cada sistema, como temperatura, velocidade das partículas, resistência de aderência, percentual de porosidade e taxa de deposição. Um dos pontos mais importantes no sistema de metalização é a preparação da superfície. A aderência da liga depende da ótima limpeza e rugosidade da peça. A limpeza prévia, como remoção de óleos ou graxas, é fundamental antes do início da metalização. O jateamento é eficiente para a limpeza de superfícies antes da aplicação das ligas micropulverizadas. O jato pode ser com granalhas de aço ou óxido de alumínio. Em peças cilíndricas, podemos obter uma superfície ideal com a utilização de torno mecânico, obedecendo às orientações técnicas. Após a usinagem de preparação, deve ser evitado o contato direto com a área a ser metalizada. De acordo com a liga a ser utilizada e os sistemas de projeção, escolhemos a temperatura de pré-aquecimento adequada, que poderá ser atingida com o uso do próprio maçarico de metalização, maçarico chuveiro ou em forno de temperatura controlada. Os tipos de ligas metálicas para metalização são muitos para cada aplicação. Deste modo, é importante a análise dos tipos e mecanismos de desgaste em cada caso. As ligas para o processo de metalização são ligas metálicas a quente, ligas metálicas a frio, ligas cerâmicas, carbonetos e polímeros. As ligas em forma de pós metálicos aplicados a quente são à base de níquel, boro, silício, carbono e cromo. As partículas esféricas são projetadas e fundidas. O ponto de fusão médio é de 1000 a 1100 graus centígrados. Dependendo da liga, a dureza do depósito varia de 18 a 60 Rockwell C. No sistema de ligas metálicas a frio, podemos aplicar uma variedade de materiais em forma de arames ou pós, como aço inox série 300, série 400, ligas de níquel, alumínio, molibdênio, bronze-alumínio, cobre, zinco e metal patente. As ligas metálicas a frio podem ser projetadas em ligas ferrosas e não ferrosas, não necessitando de fusão posterior. Essas ligas atingem altas temperaturas, sendo aceleradas pela expansão dos gases, atingindo altos índices de energia cinética. As partículas em contato com a superfície sofrem uma deformação, efetuando uma ligação mecânica. A quantidade de energia térmica e cinética provoca uma microdifusão com o metal base. Durante a metalização das ligas, a temperatura da peça deve ser controlada, não podendo ultrapassar 250 graus centígrados. As ligas cerâmicas são ligas do tipo óxidos metálicos, as quais já se encontram no estado estabilizado. Possuem alta dureza, resistência a altas temperaturas, ao desgaste e à ciclagem térmica. Os principais tipos de ligas cerâmicas em forma de pó são óxido de alumínio, dióxidos de titânio, óxido de cromo e zirconato de magnésio.
Para a aplicação de ligas cerâmicas, é utilizado um sistema de deposição oxicombustível de alta vazão de gases ou sistema plasma de arco não transferido, obtendo-se alta energia térmica com elevada energia cinética. Outra gama de materiais que podem ser aplicados através de sistemas de metalização são os polímeros, utilizados contra corrosão e isolamento elétrico. As ligas mais aplicadas são as poliamidas, que são fornecidas em forma de pó e projetadas por sistema oxiacetilênico. As principais aplicações de metalização são a recuperação dimensional de peças, proteção contra a corrosão, endurecimento de superfície contra abrasão e erosão, isolamento térmico e elétrico e proteção contra o desgaste friccional. Inúmeras são as aplicações de metalização com ligas metálicas fusíveis. Pode-se destacar a manutenção preventiva e corretiva em moldes na indústria do vidro, revestimentos de punções para a fabricação de copos de vidro que são posteriormente usinados em tornos copiadores, e revestimento anti-abrasão e corrosão em buchas de proteção de eixos em geral. Nas aplicações das ligas metálicas a frio, destacamos a recuperação dimensional de eixos, que permitem o aumento da vida útil da peça, sendo possível o aumento de dureza da região mais solicitada. Estruturas metálicas, pontes, tanques e equipamentos podem ser revestidos com ligas à base de zinco, alumínio e aço inoxidável, garantindo uma excelente proteção contra a corrosão. Eixos de motores elétricos podem ser recuperados a frio com o uso de liga à base de bronze, diminuindo o tempo de parada da máquina. O desenvolvimento de ligas cerâmicas ampliou o campo de aplicação da metalização na indústria, aumentando a dureza e vida útil das peças como eixos de bombas, buchas de proteção, carcaças e rotores. A deposição de ligas à base de carbonetos de tungstênio permitem o revestimento protetor contra o desgaste por erosão e abrasão de helicoides transportadores. A usinagem dos revestimentos por metalização pode ser feita utilizando-se ferramenta de corte ou através de retífica. A usinabilidade dos depósitos é determinada pela sua estrutura, dureza e pelos graus de acabamento exigido. A usinagem com ferramenta de corte das ligas que contêm elementos duros ou apresentam durezas elevadas deve ser feita com pastilhas de carboneto de tungstênio ou nitreto de boro. É recomendado verificar os parâmetros de velocidade de corte, avanço e profundidade, remover bordas e pontos altos, avançar do centro para fora do depósito. Em materiais de durezas elevadas, é aconselhável o uso de fluido de corte. Para se obter um alto grau de acabamento na peça ou para a usinagem de depósitos de alta dureza, é necessário o uso de retífica. Os parâmetros para se conseguir a retificação perfeita de uma peça são: tipo do rebolo, velocidade da peça, velocidade do rebolo, avanço e profundidade de desbaste. Se observados os parâmetros e procedimentos de aplicação citados anteriormente, a metalização é um processo altamente confiável. Caso contrário, poderá gerar falhas e defeitos como destacamento do revestimento, que ocorre geralmente devido à má preparação da superfície ou sua contaminação. Trincas após a metalização indicam excesso de temperatura durante a aplicação, camada além do especificado ou resfriamento rápido do revestimento.
Dureza superior ou inferior ao especificado indicam o uso de parâmetros inadequados de deposição ou excesso de calor transferido à liga. Porosidades ocorrem geralmente por contaminação do metal base nas ligas fusíveis, parâmetros inadequados de aplicação e falhas nos processos de usinagem. Devemos considerar todas as recomendações básicas das normas de segurança no transporte e manuseio de cilindros. Os reguladores de pressão devem estar em excelentes condições de uso e regulagem, evitando o contato de óleo ou graxa com o oxigênio. Alguns sistemas de metalização já possuem válvulas anti-retorno da chama, sendo aconselhável o uso destes dispositivos também na rede de gases ou nos reguladores de pressão. Os equipamentos de metalização devem ser operados por profissionais treinados, obedecendo aos parâmetros de regulagens recomendados pelos fabricantes. É necessário o uso de proteção individual, óculos de proteção e máscara de solda com lentes variáveis para o sistema Arc Spray. O uso de protetores auriculares é recomendado para a maioria das aplicações.